Olá, meus irmãos, eu quero ministrar hoje essa quarta gravação. Eu não estou chamando de aula, porque é bastante a sistemática dentro do que eu gosto de fazer. Então, são algumas reflexões com algumas anotações. Mas vamos lá, esse nosso quarto vídeo, eu quero falar sobre pressupostos. Eu já desenvolvi esse assunto de forma mais ampla no meu livro Raiz da Teologia Contemporânea, e depois, mais amplamente ainda, num livro mais recente, de 2017, eu creio, que é o Introdução à Cosmovisão Reformada. E também tem um artigo bem específico sobre método na revista, acho que é Religião e Cultura, do curso já extinto, Ciências da Religião, lá da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, lá eu trabalho com bibliografia ampla e analiso isso no campo da história, de modo especial, e também da ciência. Aqui é apenas uma visão com elementos novos, mas que ratificam os anteriores, mas é mais afunilada, pensando mais especificamente em teologia, mas não descartando, obviamente, para que possamos estabelecer um diálogo com outras disciplinas. E eu começo aqui com uma frase de um filósofo cristão, faleceu em 2006, o Ronald Nash, e ele diz o seguinte: cosmovisões deveriam não apenas ser testadas em uma aula de filosofia, mas também no laboratório da vida. Uma coisa é uma cosmovisão passar no teste teórico, razão e experiência. Outra é passar no teste prático. As pessoas que professam uma cosmovisão podem viver consistentemente em harmonia com o sistema que professam? Ou descobriremos que elas foram forçadas a viver segundo crenças emprestadas de sistemas concorrentes? Tal descoberta, eu acho, deveria produzir mais do que embaraço. Eu confesso que quando eu li isso há alguns anos, ou há muitos anos, me causou embaraço mesmo. Nós conseguimos viver com a nossa cosmovisão, ou ela é apenas uma filigrana poética, algo que nós usamos socialmente? Não estou dizendo que nós, devido ao nosso pecado, não cometamos incoerências e inconsistências em nossas suposições e nossas elaborações. Mas o que eu estou dizendo é que, se nós, de fato, deixa eu aqui desligar meu telefone antes que ele comece a tocar, então o que eu estou dizendo é que, se de fato nós conseguimos sustentar, lutar de forma coerente por manter aquilo que nós cremos, ou estamos dispostos também a mudar as nossas pressuposições ou mudar a nossa cosmovisão. E o autor fala sobre sala de aula, e isso, de fato, me traz muito incômodo. Discussões calorosas que, na realidade, terminam em sala de aula. É como que estivéssemos representando um papel, como nos programas televisivos, boa parte, eu não sei quantificar, mas boa parte da imprensa desportiva, né, que representa um papel, porque descobre que o telespectador aprecie papéis que são representados. E me fez lembrar um vídeo que eu vi esses dias de dois cachorros. Eles estavam separados por um portão, um pequeno portão de uma grade, né, mas que corria. Os dois latiam para o outro,
tinha um deles que mostrava os dentes com muita veemência. Acho que ele se orgulhava de não ter tártaro, eu não sei bem, mas era muita veemência. E nisso, a pessoa que não aparecia puxava o portão, e quando o portão abria, eles paravam de latir, de rosnar, de mostrar os dentes, olhavam um para o outro meio sem graça. Aí o portão ia fechando e eles começavam novamente aquela ódio. E fiz isso umas 3 vezes, foi muito engraçado. Então eu diria o seguinte, algumas cosmovisões são com a grade fechada, né? Essa grade fechada pode ser a nossa sala de aula. Eu estou pegando a figura da sala de aula porque, inclusive, foi o Nash que usou. Então, ali nós temos como visões revolucionárias. Vamos ser ministros assim, assado, vamos conduzir nossa igreja por esse caminho, vamos preparar assim para as mudanças, até que sejamos dominados pelo sistema. Isso me fez lembrar um filme romântico, né? O Tropa de Elite 2. Bom, mas eu tenho pavor de arroubos teóricos sem nenhuma pretensão à praticidade. A teoria é fundamental, eu sei disso. Mas o que eu chamo de arroubos teóricos sem pretensão à praticidade seriam aqueles arroubos ditos por dizer, porque faz sentido aparentemente, ou é bonito de se dizer. E aí, quando chega lá, vamos ver, você nega totalmente, na prática, o que disse. Bom, mas continuemos aqui. O Carl Henry, que morreu em 2003, ele colocou bem a questão, não essas tão específicas que eu falei agora, mas sobre a cosmovisão, sua experimentação e tal. A experimentação e a observação não vão a lugar algum deixando de lado pressuposições tácitas. Nenhum físico pode provar a existência de real afinidade entre suas teorias e a condição objetiva da natureza. A explicação científica do que ocorreu no primeiro momento do tempo depende de um ato de fé, a saber, a confiança no princípio da uniformidade. Ficou óbvio que ciência alguma pode existir sem pressupostos. Então, é óbvio que há essas pressuposições tácitas que eu nem sequer mais fico pensando sobre elas, porque eu as tomo como claras e óbvias. Nesse caso da ciência, eu tratei disso mais recentemente no meu livro, que eu já devo ter mencionado, uma ciência que crê e uma fé que investiga. Né? Mas continuemos aqui. Somos, em muitos sentidos, parte de um produto cultural, filhos de uma geração com uma série de valores que determinam, em grande parte, as nossas pré-compreensões. Não podemos nem ter a pretensão de nos colocar sobre a história. Essa questão de pré-compreensão, além do livro lá, eu gravei, acho que quase 200 vídeos sobre cosmovisão. Gravei há pouco tempo, está no meu site, está na minha playlist. E em alguns vídeos eu trabalhei com esse assunto, né? Nossas pré-compreensões. Não, então voltando, não podemos ter a pretensão de nos colocar sobre a história como se dela não fizéssemos parte de forma determinada e determinante. Somente Deus desfruta desta condição justamente por ser Deus. Eu uso aqui uma figura de Aristóteles que é recorrente. Quando eu vi o Moller fazendo uma aplicação dessa figura, eu achei muito interessante e sempre eu estou citando. O Moller, como eu falei, valendo-se dessa figura de Aristóteles, escreveu o seguinte: a única criatura a quem você deveria perguntar como é se sentir molhado é um peixe. Ou seja,
a última criatura, não a única, né? A última criatura a quem você deveria perguntar como é se sentir molhado é um peixe, porque ele não faz ideia de que esteja molhado, uma vez que nunca esteve seco. Ele não tem um ponto de referência. Assim somos nós, quando se trata de cultura. Somos como peixes, no sentido de que não temos sequer a capacidade de reconhecer onde a nossa cultura nos influencia. Desde a época em que estávamos no berço, a cultura tem formado nossas esperanças, perspectivas, sistemas de significado e interpretação, e até mesmo nossos instrumentos intelectuais. E é por isso, então, que eu afirmo que nenhuma ciência vive sem pressupostos na elaboração de um sistema que seja considerado como consequência lógica de uma definição prévia. Da mesma forma, a reflexão teológica não se dá em uma redoma de vidro totalmente asséptica de influências religiosas, sociais e culturais. Bom, sendo assim, a realidade se mostra a nós com contornos próprios, delineados, não simplesmente pelo que ela é, mas também pelos nossos olhos que a enxergam e pinçam fragmentos dela, conferindo-lhes novos significados, com cores mais ou menos vivas, e atribuindo-lhes valores, muitas vezes, bastante distintos dos reais. Essas escolhas e interpretações passam por condicionantes culturais, sociais, econômicos, etc., entre tantos outros. Tão naturais são esses condicionantes que nós não os discernimos e, por isso, não os definimos, visto que nem sequer são percebidos. Muitas vezes, o conceito antecede ao fato e, por isso mesmo, enxergamos o fato a partir do conceito. Assim sendo, coitado do fato, se o conceito for diferente. Nesses casos, a visão que temos deixou de ser uma visão para receber o status de paradigma ou, se quiserem, de realidade. Por isso é necessário sempre uma boa dose de ceticismo ou de um espírito crítico, se assim quiserem. Voltamos à figura do peixe, que não sabe que esteja molhado, porque ele não conhece outra forma de vida. Então, o teólogo, voltamos sempre à teologia, que é o nosso ponto, não escapa desses condicionantes. Como bem observou Alistair McGrath, o teólogo, juntamente com todos os outros habitantes do fluxo da história, encontra-se dentro de uma tradição, um conjunto de símbolos, valores e pré-compreensões herdados que estabelece uma cosmovisão e funciona como uma estrutura para a comunicação em que o passado, de forma obstinada, se impõe ao presente. Então, os princípios de uma ciência são as suas pressuposições características que dirigem as suas pesquisas, às quais, portanto, todo o seu desenvolvimento posterior estará subordinado. Deste modo, em qualquer abordagem que fizermos, devemos estar conscientes de que os pressupostos são fortemente, ou, se quiserem, fatores fortemente fundamentais, aqui os 3 Fs, da nossa aproximação do assunto estudado. Portanto, o reconhecimento público de nossos pressupostos que estão atrelados à nossa tradição confessional é, antes de tudo, uma questão moral, né? As pessoas devem saber quais são os nossos pressupostos, ou seja,
nós estamos localizados aonde? A nossa posição. Isso é muito importante deixar claros, não necessariamente de maneira formal, mas que aquilo seja evidente. A identificação dos pressupostos de um sistema de pensamento costuma ser decisivo para identificar a sua forma de ver e construir a realidade, bem como alguns de seus propósitos. O problema que enfrentamos, como já identificara Schaeffer em relação aos Estados Unidos, é que os cristãos têm visto as coisas de maneira fragmentada, em vez de vê-las de maneira integral. Então, assim, ainda que possamos enxergar e identificar determinadas árvores na floresta, perdemos a visão do todo. Então, nós nem sequer temos uma visão espacial, geográfica, do tamanho da encrenca, ou do problema e de suas matizes, de suas implicações, de suas ramificações. Bavinck, com intensa franqueza, ele avança neste ponto. Todo crente, todo teólogo dogmático, antes de tudo, recebe suas convicções religiosas de sua igreja. Consequentemente, os teólogos nunca abordam a escritura de fora, sem qualquer conhecimento anterior ou opinião pré-concebida, mas trazem consigo, do seu contexto, uma determinada compreensão do conteúdo da revelação. E assim, olham para a escritura com a ajuda dos óculos que suas igrejas lhes puseram. Todos os teólogos dogmáticos, quando vão para o trabalho, permanecem conscientes ou inconscientemente da tradição da fé cristã na qual nasceram e foram nutridos, e abordam a escritura como cristãos reformados, ou luteranos, ou católicos romanos. Também com relação a isso, não podemos simplesmente renunciar ao nosso ambiente. Somos sempre filhos de nossa época, produto de nosso contexto. Bom, o Roger, ele acertadamente afirma, e com clareza, com objetividade, que o verdadeiro método da teologia é, pois, o indutivo, o qual presume que a Bíblia contém todos os fatos ou verdades que formam o conteúdo da teologia, justamente como os fatos da natureza formam o conteúdo das ciências naturais. Ou seja, ele admite com muita clareza qual é o seu pressuposto, qual é o âmbito da teologia, qual é o fundamento da teologia. Muita clareza quanto a isso. Então, como fica atestado, a teologia traz consigo alguns pressupostos dos quais dependem a sua existência. E como não poderia deixar de ser, as diversas tradições teológicas e seus representantes terão suas, eu estou aqui, creio que criando um neologismo, né? Terão suas subpressuposições, porque eu estou dentro de uma escola, de uma tradição, mas eu tenho variações aqui dentro, não nas pressuposições maiores, mas nas menores, há divergências, talvez, entre nós. Eu estou chamando isso de subpressuposições. Essas pressuposições são aquelas que nos distinguem, como afirmou Schaeffer, fazendo um corte assim mais incisivo. Ele disse que a diferença real entre o liberalismo e o cristianismo bíblico não é uma questão de pesquisa acadêmica, mas de pressuposições. Às vezes nós nos equivocamos com isso, né? Pensamos que o sujeito discorda porque ele é mais acadêmico. Simplesmente isso e mais nada. Retomando a definição de teologia como sendo o estudo da revelação pessoal de Deus, conforme registrada nas Escrituras Sagradas, em forma de esboço, podemos indicar os seguintes pressupostos. Primeiro, é óbvio, é a existência de um Deus que se relaciona com a sua criação.
Deus infinito e pessoal, transcendente e que se revela nas Escrituras. Nós vamos depois ampliar essa pressuposição. A segunda é que a realidade, cremos na realidade da suficiência da revelação de Deus registrada nas Escrituras. Deus, por ele mesmo, sujeito e conteúdo da revelação. A comunicação divina é a base fundamental para a fé cristã. A revelação de Deus é um exercício de sua graça, na qual ele se revela como Senhor e servo sofredor que resgata o seu povo. Então, terceiro aspecto, a racionalidade humana que se compatibiliza com a revelação condescendente de Deus, conforme trataremos mais detalhadamente à frente. Deus criou o homem com a possibilidade de conhecimento real, ainda que não exaustivo, conforme sublinha Calvino. Não podemos compreender plenamente a Deus em toda a sua grandeza, mas que há certos limites dentro dos quais os homens devem manter-se, embora Deus acomode à nossa tacanha capacidade toda a declaração que faz de si mesmo. Portanto, somente os estultos é que buscam conhecer a essência de Deus. Um quarto aspecto, ou um quarto pressuposto, é a possibilidade do nosso conhecimento estar determinada pela própria revelação. O limite de nosso conhecimento está delimitado pela palavra. Calvino, que como ninguém mais explorou este aspecto, aconselha-nos que esta seja a nossa regra sacra, não procurar saber nada mais, senão o que a Escritura nos ensina. Onde o Senhor fecha seus próprios lábios, que nós, igualmente, impeçamos nossas mentes de avançar sequer um passo a mais. O quinto aspecto é a capacitação espiritual do homem regenerado para compreender as verdades espirituais da revelação por meio da fé. A fé, escreveu o grande teólogo batista Strong, a fé não é apenas uma espécie, mas a mais elevada espécie de conhecimento. Ela nos fornece uma compreensão de realidades que, para os sentidos apenas, são inacessíveis, a saber, a existência de Deus e, pelo menos, algumas das relações entre Deus e a sua criação. Então, os pressupostos se constituem na janela ou quadro de referência por meio da qual vejo a realidade. O difícil é identificar a nossa janela, ainda que sem ela nada enxerguemos. Assim, falar sobre a nossa cosmovisão, aliás, além de ser difícil verbalizá-la, é paradoxalmente desnecessário, que parece que há um pacto involuntário de silêncio, o qual aponta para um suposto conhecimento comum. Todos sabemos a nossa cosmovisão e que, na realidade, não funciona assim. Não funciona assim. Há uma pressuposição tácita de que as nossas pressuposições sejam semelhantes. E quando nós vamos afunilando isso, nós vamos descobrindo que não é bem assim a história. Deste modo, nós só falamos se falamos, e quando falamos da nossa cosmovisão, é para os outros, os estranhos, não iniciados em nossa forma de pensar, porque há um consenso de que nós temos uma mesma cosmovisão e todos sabemos, e assim caminhamos. O James Sire, que faleceu em 2018, ele resume bem isso. Uma cosmovisão é composta de um conjunto de pressuposições básicas, mais ou menos consistentes umas com as outras, mais ou menos verdadeiras. Em geral, não costumam ser questionadas por nós mesmos. Raramente
ou nunca são mencionadas por nossos amigos e são apenas lembradas quando somos desafiados por um estrangeiro de outro universo ideológico. Agora, o fato que queremos destacar é que todos trabalham com seus pressupostos, com as suas pressuposições, pressupostos explícitos ou não, plenamente conscientes deles, ou apenas parcialmente. Schaeffer coloca a questão nesses termos. Todas as pessoas têm seus pressupostos e elas vão viver de modo mais coerente possível com esses pressupostos, mais até do que elas mesmas possam se dar conta. Por pressupostos, entendemos a estrutura básica de como a pessoa encara a vida, a sua cosmovisão bíblica, o o filtro através do qual ela enxerga o mundo. Os pressupostos apoiam-se naquilo que a pessoa considera verdade acerca do que existe. Os pressupostos das pessoas funcionam como um filtro por onde passa tudo o que elas lançam ao mundo exterior. Os seus pressupostos fornecem ainda a base para seus valores e, em consequência disto, para as suas decisões. O Silva, grande exegeta Moisés Silva, ele argumenta com precisão, quer tenhamos ou não intenção de fazê-lo, quer gostemos ou não, todos lemos o texto conforme interpretado por nossas pressuposições teológicas. Aliás, o argumento seria mais contra a ideia de que a exegese deve ser feita independente da teologia sistemática, é que tal ponto de vista é irremediavelmente ingênuo. A mera possibilidade de entender qualquer coisa depende de nossas estruturas anteriores de interpretação. Se observarmos um fato que faz sentido para nós, é simplesmente porque conseguimos encaixá-lo dentro de um conjunto complexo de ideias que assimilamos anteriormente. E ele está correto. Então, são estes pressupostos que determinam nossa maneira de ver e, portanto, agir no mundo. A nossa percepção e ação fundamentam-se em nossos pressupostos, os quais são reforçados, transformados, lapidados ou abandonados em prol de outros, conforme a nossa percepção dos fatos, que, digamos, quase nunca é simples. Portanto, a questão epistemológica antecede a praxis. Para nós reformados, entretanto, é a palavra de Deus que deve dirigir a nossa abordagem e interpretação teológica, bem como de toda a realidade. O Espírito, por intermédio da palavra, é quem deve nos guiar à correta interpretação da revelação. Na Escritura, temos o nosso padrão e apelo final. Vejo, então, como os pressupostos estão arraigados em nós e como devemos submeter os nossos pressupostos a uma avaliação também. Este é um pressuposto meu. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos oriente e nos dê discernimento. Este é o meu desejo, esta é a minha oração. Abraço a todos. Até a próxima.